jamais ele tem esperança de redenção, pois fracassou, quando ainda usufruía de melhores condições humanas. Considerando-se que um homem prudente, ativo e cortês, pode terminar na miséria pela falta de cooperação dos mais felizes, o que se dirá quanto à redenção de um criminoso, que já destruiu os direitos de uma vivência normal? Quando as criaturas mais felizes preocuparem-se sinceramente em auxiliar os mais desventurados, ajudando-os em suas angústias e aflições, também desaparecerá o ladrão, o criminoso e o marginal, substituídos pelo cidadão tranquilo e companheiro pacífico dos demais. Em geral, os criminosos que hoje afligem as comunidades são frutos da avareza, impiedade e do egoísmo humanos dos mais felizes. A sociedade terá de aguentá-los no esquema de sua nova vivência física, porque eles são produtos desfigurados pela falta de amparo e trato fraternos dos mais favorecidos pela fortuna. Nota do médium: entre os casos impiedosos, que foi dado observar, devido ao egoísmo e à índole perversa humana, cito os seguintes: certo amigo meu, milionário, contribuiu com 500,00 cruzeiros novos para o Vitraux de uma igreja em remodelação, mas no dia seguinte, impiedosamente, protestou um título de 10 cruzeiros de um ex-empregado, alegando que me fez para dar-lhe uma lição de moral. Um turco imigrante, que chegou a Curitiba aos farrapos e hoje é dono de rica mercearia, tendo apanhando um negrinho e roubando-lhe uma laranja, quase o arrastou pelas ruas da cidade até a próxima delegacia de polícia. O senhor M.R., cuja última joia adquirida na Argentina custou-lhe 10.000 cruzeiros novos, negou-se de pagar 80 cruzeiros à empregada e despediu-a, sob ameaças policiais, quando surpreendeu-a furtando leite e frutas da geladeira, para melhorar a alimentação da filhinha de 8 anos. A senhora T.F., excessivamente sentimentalista, derramava copiosas lágrimas ante chorosa novela de TV, quando penetrando subitamente na cozinha apanhou a filha adotiva, criaturinha meio sonsa, a engolir freneticamente uma Coca-Cola. Ainda com os olhos marejados pelas lágrimas sentimentais, esbofeteou a menina várias vezes e pô-la de castigo no quarto escuro. Conhecido industrial, líder de movimento espiritualista, só admite empregados que assinem, antecipadamente, papéis e recibos em branco, a fim de serem demitidos oportunamente sem complicações com as leis trabalhistas. Finalmente, Madame H., dada a filantropia, levou à cadeia a lavadeira que havia lhe furtado 3 lençóis, só para dar uma lição. Pergunta: podereis explicar-nos melhor esse assunto? Ramatiz: a civilização terrícola move-se sob a determinação de um ciclo vicioso, em que as vítimas do passado situam-se posteriormente nos lares dos seus próprios algozes, a fim de se processar a reparação kármica e os ajustes espirituais. Os pioneiros americanos invadiram o território dos peles vermelhas, trucidando velhos, moços, mulheres e crianças para roubar-lhes as terras e os bens. A lei do karma, no entanto, obrigou a civilização americana a receber nos seus seios infelizes dos peles vermelhas desajustados violentamente nos seus antigos habitats comuns. E, por isso, eles hoje se movimentam no seio da civilização americana, como almas agressivas e primárias que ainda são, na figura de facinoras e gangsters impiedosos, praticando toda sorte de tropelias e violências contra a concepção moral moderna. Matavam no passado impelidos pelo próprio código de honra, que lhes glorificava o heroísmo de trucidar o inimigo valente. Os pretos que foram caçados na África pelos capitães do mato do vosso país, são hoje os marginais que proliferam nas favelas e que descem para as cidades provocando distúrbios e delinquências indesejáveis. Eram criaturas espiritualmente imaturas e irresponsáveis, tal qual as crianças que vivem os seus instintos e não sentimentos. E a vossa civilização terá de suportá-los com os seus problemas primários e desajustes censuráveis, porque eles vivem, atualmente,
A mesma vida instintiva sem preconceitos e convenções, que lhes eram peculiares nas encarnações passadas. Em consequência, tereis de ser tolerantes, compreensivos e amorosos para com eles, cujos espíritos de ex-africanos ainda vibram a condição primária de sua vida anterior. Inúmeros pais pobríssimos ou afortunados afligem-se com o filho prevaricador, o vigarista ou irresponsável, que lhes obriga a um reajuste kármico indesejável por força do próprio desajuste social. Naturalmente, esses progenitores ignoram que sob a vestimenta carnal consanguínea da família, vive o espírito do negro africano, que outrora fora aprisionado no seio das florestas e posteriormente transportado como gado, no fundo dos navios negreiros e destinado à escravidão. Os negros africanos eram venturosos em suas palhoças primitivas, embora cultuando a sua música primária, a arte grosseira e infantil, a viver os costumes selvagens sem os preconceitos da civilização. No entanto, os civilizados invadiram-lhes a comunidade primária e aprisionaram os mais capacitados, lançando-os no seio da civilização como animais degradados do seu habitat natural. Sem dúvida, seria absurdo que, depois de explorados pelos brancos, esses infelizes desajustados na civilização ainda fossem afastados do cenário dos seus próprios algozes civilizados. Mas a justiça sideral, infalível, fê-los nascerem entre os próprios responsáveis pelas suas desventuras pretéritas, cujo primarismo e instintividade cria os problemas de marginalismo, violência, desajuste social e ociosidade, porque ainda são criaturas completamente inadaptadas ao ambiente dos civilizados. Mas os brancos, algozes do passado, na sua fúria impiedosa e orgulho condenável continuam a judiar, a aviltar os negros primitivos, pois os matam como animais encurralados nas favelas ou nos desvãos das matas. Nota do médium: é o caso do famigerado Esquadrão da Morte, grupos de homens enfurecidos e impiedosos, que matam os infelizes marginais como animais acuados, talvez velhos capitães do mato a perseguir, novamente, os infelizes que foram traídos e aviltados na escravidão infamante do passado. Fim da nota. Consequentemente, agrava-se cada vez mais a responsabilidade dos pseudo-civilizados, possivelmente antigos capitães do mato, caçadores de negros fugitivos, capitães negreiros de navios piratas, fazendeiros cruéis e exploradores de negras donzelas, que, em vez de indenizarem esses infelizes, quanto aos prejuízos e às crueldades bárbaras de há poucos séculos, ainda hoje os perseguem e os trucidam sob o sofisma da inviolável justiça humana. Mas a lei inflexível os espera, no além-túmulo, onde terão de gemer e ranger os dentes por muitos séculos e séculos de reparação espiritual essas zonas purgatoriais. Pergunta: então seremos obrigados a criar filhos indistintamente, sem o direito de qualquer recurso limitativo, porque estamos comprometidos no passado? Ramatiz: ninguém é obrigado a ter relação sexual ou procriar, embora isso seja uma contingência específica da propagação da espécie na vivência física. Jesus era um espírito que já havia superado o desejo de vida carnal, e por isso, não constituiu lar nem buscava a prática sexual. Só existe um único e justificável recurso para a limitação de filhos, capaz de livrar o homem de qualquer responsabilidade para com a lei do karma, é a continência sexual. Fora disso, o homem é culposo de tentar fugir ou evitar as suas consequências procriativas. Em verdade, os próprios animais mostram-se mais corretos do que o homem nas suas relações sexuais, pois só as praticam em épocas de cio destinadas à procriação, mantendo-se em continência nos períodos de infecundidade. Pergunta: mas o que deveríamos deduzir, quanto ao memorável conceito bíblico do crescei e multiplicai-vos, se o homem pode liberar-se dessa responsabilidade ou mandato espiritual, pela simples abstinência sexual? Ramatiz:
Só espíritos do quilate de Jesus e instrutores de alta envergadura espiritual conseguem passar pelo mundo carnal liberados da contingência do sexo ou de qualquer compromisso conjugal. A vida de tais entidades é tão altruísta e benfeitora para a humanidade, que é bem melhor eles não casarem, evitando que o amor egocêntrico à família consanguínea e transitória pudesse enfraquecer-lhes o amor por toda a humanidade. Os espíritos sem as credenciais de salvadores ou missionários, eleitos para esclarecer a humanidade, precisam atender ao imperativo sexual da vida em comum e procriar sob o tema fundamental do cresce, e multiplicai-vos. São alunos ainda agrilhoados ao karma culposo do passado, que além de precisarem renascer no mundo físico, a fim de indenizar os prejuízos causados a outrem, devem procriar novos corpos físicos para atender às necessidades de outros espíritos faltosos. Ademais, eles ainda não estão preparados para suportarem uma velhice triste, solitária e deserdada dos bens da família terrestre, cujos descendentes consanguíneos sempre os ajudarão a terminar a existência física sob alguma afetividade protetora. O celibato, na Terra, sob qualquer condição social, religiosa ou econômica é sempre uma anomalia, quando não for um acontecimento determinado pelo karma de vidas anteriores. O homem solteiro é quase sempre improfícuo, gozador e epicurista, que pesa na economia humana das famílias e ameaça o equilíbrio normal da vida do próximo. E a natureza jamais perdoa quem lhe frustra os desígnios, malgrado façam até por fins religiosos, pois ela pune qualquer excentricidade no campo do sexo, quer seja por excesso ou por desuso. Pergunta: podereis exemplificar-nos melhor, quanto a isso? Ramatiz: a natureza não sanciona discrepâncias, mesmo no campo procriativo, pois o homem que abusa da sexualidade termina sofrendo terríveis injunções na genética de vidas futuras. Mas a criatura que também não exerce a função sexual, sem que isso seja uma credencial espiritual, quer o faça por puritanismo, voto religioso ou conveniência pessoal, também sofre as consequências retificadoras de sua obstinada improficuidade. Deus não esquematizou a admirável máquina humana integrada por valiosas peças, a fim de o espírito poder manifestar-se no cenário do mundo, tão somente para o homem atender aos seus interesses pessoais. O corpo físico é o organismo benfeitor, que proporciona a sese espiritual, mas deve ele funcionar em toda a sua atividade energética, a fim de não atrofiar-se. Assim, a criatura que desvirtuá-lo nas suas funções inerentes ao aperfeiçoamento espiritual, terá de sofrer os efeitos danosos de qualquer decisão insensata ou censurável. A prova de que a fuga deliberada do exercício sexual procriativo também produz estigmas enfermiços é o caso de inúmeros sacerdotes e chefes de igreja, que, apesar de sua absoluta e recomendável contenção sexual por força de votos de castidade, terminam a existência minados por prostatite, cistite, uretrite e demais atrofias no campo geniturinário, antiatrofia produzida pela própria lei de que a função faz o órgão. O determinismo do crescer e multiplicai-vos não é específico a um certo tipo de homem, mas refere-se a todas as criaturas humanas e compreende, principalmente, a necessidade da procriação de novos corpos para servirem aos espíritos infelizes e necessitados de sua reabilitação espiritual. Quem foi servido por um corpo, que o ajuda a purificar-se dos pecados das vidas anteriores, também deve servir a outras criaturas desesperadas, proporcionando-lhes os equipos carnais para ingressarem no curso da vida física e se credenciarem ao mundo espiritual superior. Assim, justifica-se, implicitamente, nessa obrigação recíproca, a própria recomendação do Cristo Jesus, que diz: faze aos outros o que queres que te façam. Pergunta: mas por que se considera santificado o homem casto quando a própria castidade pode ser censurada pelo egoísmo de se negar a produzir novos corpos para outros espíritos necessitados? Ramatiz: em primeiro lugar, devemos reconhecer que Deus não é imoral,
nem insensato, a ponto de incentivar o ato sexual como valioso ensejo para a procriação de novos seres, e depois culpar a sua prática enquanto louva um homem casto. Já dissemos que a recusa deliberada da prática sexual, afora de entidades em missão sublime, como no caso de Jesus, tal abstinência pode produzir estigmas indesejáveis. Aliás, o homem casto não é apenas quem repudia o ato sexual, mas, acima de tudo, quem mais o respeita e o engrandece na sua função técnica e valiosa de procriar. Durante as relações sexuais, o homem e a mulher intercambiam energias mentais, astralinas e etéreo-físicas, que os fortalecem reciprocamente além do ato exclusivamente físico. Daí, a importância da afinidade psíquico-emotiva, que deve existir entre o homem e a mulher para o bom êxito sexual, pois a simples união de dois corpos excitados pelo prazer genésico jamais comprova o vínculo espiritual das almas. O erotismo é um recurso da natureza utilizado para atrair o homem e a mulher no cumprimento do laço genésico procriador, em vez de uma ação exclusivamente de estímulo ao prazer. Eis porque os próprios animais não alteram essa deliberação instintiva, mantendo-se em continência após o período profícuo. Pergunta: seria ofensa a Deus, quando ultrapassamos o sentido e objetivo essencial do ato sexual procriador, e o buscamos como motivo de prazer? Ramatiz: Deus jamais se ofende com as diatribes e os equívocos de seus filhos e também não os castiga pelas suas ações censuráveis. Mas é o próprio homem quem sofre as consequências desagradáveis ou dolorosas dos seus atos atrabiliários, quando contraria as leis responsáveis pelas atividades técnicas e científicas da vida psíquica e física do universo. Assim como na Terra existem leis que governam o fenômeno do calor ou da congelação, os quais, quando contrariados ou violentados, causam prejuízos nos imprudentes e ignorantes, também deve sofrer maus resultados quem altera ou perturba os princípios que disciplinam as relações coerentes e sensatas entre o espírito e a matéria. Quando o homem ultrapassa o sentido autêntico do ato sexual, como função lícita de propagação da espécie humana, ele entra em conflito com a lei disciplinadora de tal função. Em consequência, pecam os homens que abusam da faculdade genésica, e pecam as criaturas do que fogem deliberadamente de cumprir o conceito criador do crescei e multiplicai-vos. Há criaturas que preferem viver comodamente na matéria, sem qualquer responsabilidade ou dever, além do seu próprio bem-estar, evitando mesmo a prole que pode turbar-lhes os prazeres da vida humana. Então, sofre o espírito que ultrapassa as fronteiras da prática sexual sensata e sofre a alma que pretende salvar-se a si mesma pela castidade egocêntrica de não procriar corpos para os desencarnados aflitos. Ser casto não é apenas evitar o ato sexual, mas exercê-lo bem, e como atividade criadora, assumindo sob qualquer condição os seus efeitos procriativos. Pergunta: em consequência, a principal culpa na limitação de filhos é de natureza espiritual, porque isso impede a gestação de novos corpos necessários para os espíritos aflitos e aguardando reencarnação. Não é assim? Ramatiz: o renascimento de espíritos na matéria é de vital importância no espaço, pois além disso proporciona a indenização do passado culposo, ainda melhor a graduação espiritual e a ventura angélica do ser. A procriação de filhos deve ser encarada essencialmente como um fato técnico ou científico, e que em vez de um melodrama social ou moral humano, é de princípio favorável espiritual. Um corpo de carne é o mais valioso recurso para o espírito desencarnado prosseguir a sua ascensão venturosa, enquanto pode olvidar a lembrança cruciante de suas culpas pregressas no abençoado esquecimento do passado. O cérebro físico não pode expor acontecimentos de que não participou no pretérito, e, assim, cada nova existência oferece novos estímulos retificadores e benfeitores ao espírito prevaricador. O biombo de carne funciona à guisa de mata-borrão olvidando o passado, assustar o vínculo consciencial dos deslizes e mazelas pregressas.
O esquecimento encarnatório ajuda o espírito a operar mais livremente na nova existência, pois ignorando as provas que deverá enfrentar alhures, anima-se para organizar uma existência mais saudável e proveitosa. Se o homem pudesse recordar perfeitamente a trama de sua vida anterior, calculando os proventos a colher, mas, também, as crises de sofrimento e desesperos morais dos efeitos kármicos, jamais ele teria qualquer senso de iniciativa na vida física, certo dos seus esforços inúteis contra um destino fatalista. Assim, a limitação de filhos, em vez de um assunto próprio do sentimentalismo lacrimoso da moral humana, ou de agravo ao problema demográfico do mundo, é um ato que perturba a técnica espiritual de nascerem mais corpos físicos, enquanto aumenta a infelicidade dos espíritos aflitos por nascerem na carne. Em consequência, quanto mais corpos físicos, mais ensejos de progresso espiritual, menos corpos físicos, mais aflições e problemas no além-túmulo. Obviamente, os limitadores de filhos, afora de qualquer outra prevenção diferente da continência sexual, terão de sofrer, alhures, os efeitos danosos dos seus atos, quando a lei também os fizer esperar por longo tempo na fila dos desencanados a suplicar a esmola de um corpo benfeitor. Pergunta: podereis dar-nos uma ideia dessa fila de espíritos candidatos à reencarnação na Terra, mas que ficam seriamente prejudicados pela limitação de filhos? Ramatiz: sem dúvida, no mundo espiritual não há fila no sentido propriamente dito, ou como se faz na Terra para a disciplina do povo. Referimos-nos apenas, quanto ao simbolismo da grande quantidade de espíritos desencarnados na espera de encarnação, pela devida ordem e merecimento. A Terra é uma escola de educação espiritual, um curso primário que abrange o período de 28.000 anos do calendário terreno, para a necessária alfabetização dos seus alunos. O corpo canal significa o banco escolar, que o espírito se utiliza para frequentar esse curso físico terreno, enquanto o maior número de corpos gerados aumenta as probabilidades para a admissão de novos alunos. Além dos bilhões de espíritos, que atualmente frequentam a escola terrena compondo a sua humanidade atual, ainda existe, no espaço, em torno da Terra, uma carga espiritual de 20 bilhões de almas desencarnadas. 10 bilhões desses espíritos ainda podem permanecer equilibrados e tranquilos, no espaço, alguns 500 anos, outros 1000 ou mais, sem aflições ou necessidade de breve reencarne físico. Os outros 10 bilhões, no entanto, precisam de renascimento imediato, pois são entidades cuja capacidade vibratória já se exauriu no ambiente sideral e as tornam desajustadas ou frustradas na frequência superior do mundo espiritual. Esses espíritos, em sua maioria, sentem-se desesperados, melancólicos e infelizes, embora usufruindo de panoramas e condições agradabilíssimas. Tal é a sua saturação emotiva e esgotamento psíquico. Embora pareça um paradoxo ou excentricidade, eles trocariam imediatamente o ambiente de venturas pelo prazer das emoções grosseiras no mundo carnal. Lembram o bugre, que em vez das atrações ruidosas e o encanto das metrópoles festivas, ele prefere voltar para a floresta anti-higiênica e selvática, e o caboclo, que não troca a sua mudinha caipira pela majestosa sinfonia coral de Beethoven. O mundo carnal ainda exerce forte atração nesse tipo de espíritos primários e demasiadamente condicionados aos prazeres e sensações físicas, que não puderam libertar-se em vidas anteriores. São algo como os macacos, que não trocam a mata e as bananas pela calda de pêssegos em pratos dourados. Quanto a um terço desses 10 milhões de espíritos, que necessitam urgentemente de corpos para renascerem fisicamente, constitui-se de entidades de baixa graduação espiritual, numa grande percentagem satânica, habitantes do astral inferior, maquiavélicos, impiedosos e vingativos. Jamais perdoarão aos encarnados que lhes negam os corpos prometidos antes de se encarnarem. São almas primárias e grandes pecadoras. Serve-lhes qualquer corpo,
a fim de poderem mergulhar a consciência na carne e livrarem-se do remorso torturante. A carne significa-lhes esponja que apaga o passado e permite o recomeço proveitoso e sem frustração. Enfim, são 10 bilhões de espíritos terrícolas, que transportam com frequência, para o além-túmulo os seus problemas mentais e emotivos, frutos de desequilíbrios e desregramentos físicos. São uma espécie de árvores vivas, cuja copada aflora ao céu, mas suas raízes atolam-se na lama. Enfermos de todos os tipos, uns entediados na atmosfera superior por falta de treino angélico, alguns, alucinados, arrependidos ou atolados pelo remorso nas sombras do astral inferior, e outros, nos charcos, ainda submetidos ao sofrimento purificador. Porém, almas infelizes, desesperadas e arrastadas pelo magnetismo carnal, famintas de um corpo redentor. Pergunta: porventura, se houvesse corpos para todos esses espíritos, eles seriam imediatamente reencarnados? Ramatiz: sem dúvida, a maior parte dessas almas torturadas precipitar-se-ia, de imediato, para o mundo da carne, tal qual os animais famintos acudem para o alimento. Mas nem todos estão devidamente ajustados para o ingresso súbito numa organização física, tal o desequilíbrio perispiritual de que ainda são vítimas por força das mazelas pregressas. São alienados mentais, espíritos mumificados, flagelos humanos, que devido à intoxicação dos venenos psíquicos aderidos ao perispírito, fogo fluídico a queimar-lhes incessantemente, só lhes permitem renascer hidrocéfalos, mongoloides, mentecaptos, psicopatas agressivos, microcéfalos, portadores de taras cruciantes. Devem drenar, primeiramente, nos charcos infernais, certa parte dessa toxiose circulante nutrida pelo ódio, ciúme, orgulho, pela crueldade, avareza, luxúria e vingança. Os mais exauridos da carga tenebrosa perispiritual, com algo de consciência de sua situação desventurada, não recuam ante o destino mais atroz na matéria, desde que possam renascer e apagar a fogueira inextinguível que lhes devora as entranhas. Mas os espíritos inescrupulosos, perversos e vingativos, jamais perdoam a mulher que lhes nega um corpo para o ensejo do renascimento físico. Eles mobilizam toda a série de recursos obsessivos e atividades agressivas, numa ofensiva coletiva e planejada em comum, visando as mulheres que se recusam a gerar filhos. É tão valioso e difícil o espírito conseguir um corpo físico para sua redenção, que o suicídio é o pior crime, porque trai a confiança do Criador ao destruir o organismo, que então poderia ter servido a outro companheiro desencarnado. Pergunta: admitindo que é um ato culposo a limitação de filhos, quando não há motivos justificáveis, por que então reduz a cota de corpos necessários para o renascimento de espíritos desencarnados enfermos e aflitos? Qual seria o procedimento mais sensato, para quem comprova que a redução de filhos é um imperativo sensato neste mundo? Ramatiz: insistimos em vos informar que o espírito aflito e desesperado para submergir-se num corpo físico, pouco se importa de ser rico ou pobre, sádio ou enfermo, analfabeto ou erudito em sua existência terrena. A única solução possível do seu problema cruciante de delinquência espiritual do pretérito é o renascimento tísico, a saída técnica criada por Deus para tal condição. Quanto aos encarnados, bastaria refletirem sobre o conceito de Jesus e proceder de acordo com o faze aos outros o que queres que te façam, isto é, como desejariam ser tratados nas mesmas condições deserdadas de espíritos sem corpo e submetido ao atroz sofrimento sideral. Quem sentir-se capaz de resistir heroicamente, no futuro, ao remorso cruciante, que então evite a cota de filhos assumida antes de se reencarnar, negando mais um ensejo de redenção ao companheiro desesperado. Mas, se ainda se apavora com a possível infelicidade de seu desamparo na vida espiritual, então lembre-se como desejaria ser tratado e assim proceda sob o mesmo sentimento fraterno. Ademais,
A vida física não é um fim prazenteiro, mas apenas um meio educativo dos espíritos desenvolverem a sua consciência e elevarem o seu padrão vibratório, a fim de sintonizarem-se às frequências angélicas dos planos resplandecentes. O homem que pretende usufruir venturas na terra há de colher decepções e profundos desenganos, tal qual o aluno que espera gozar prematuramente as alegrias e os prazeres da leitura, numa escola primária, onde mal soletra as primeiras letras do alfabeto. Por isso, a questão de se gerar filhos que virão sofrer no mundo doido é um temor tão injustificável, assim como o lavrador resolver abandonar a lavoura que lhe proporciona o alimento, só porque os frutos e legumes podem ser atacados pelos bichos. Ademais, a terra, como um orbe benfeitor e de serviço educativo do espírito, é uma instituição planetária sadia, pois a doidice é decorrente de sua própria humanidade indisciplinada, cruel e rebelde aos códigos morais de alta espiritualidade. Evidentemente, sob a lei das afinidades eletivas, uma coletividade de doidos só pode atrair outros doidos, por cujo motivo ninguém deve se afligir se ainda precisa renascer fisicamente no orbe terreno, uma vez que isso só pode acontecer sob esse princípio indiscutível da atração afim, espiritual. Pergunta: porventura, é mais insensato a preferência pelas pílulas anticoncepcionais, em vez do aborto tão censurável? Ramatiz: o aborto é crime infamante fichado no Código Penal da Espiritualidade porque destrói um organismo em gestação e já vinculado a um espírito em descenso reencarnatório. Toda gestação, aí na Terra, é vinculada no espaço a um programa kármico coletivo, o qual se processa através de séculos e séculos, reajustando e redimindo adversários dominados pelo ódio e pela vingança recíproca. Em consequência, o aborto é um imprevisto, que altera esse programa conciliador, porque além de expulsar do organismo físico o espírito enquadrado no programa redentor da carne, também frustra o trabalho de centenas de almas vinculadas ao mesmo processo encarnatório. São mentores, técnicos, médicos siderais, sociólogos, legisladores, amigos, parentes e servidores operando nos fluidos nauseantes de vinculação do mundo espiritual com a matéria, a fim de que seja ajustado o espírito à carne. A mulher ignorante ou rebelde mal pode calcular o montante de prejuízos decorrentes do ato de abortar, assim como alguém escorraça de sua porta um mendigo faminto. Sem dúvida, o uso das pílulas anticoncepcionais é menos prejudicial do que o aborto, porque reduz o gasto energético comumente providenciado para a vinculação do espírito à carne, e não mobiliza tarefeiros ante a perspectiva de qualquer gestação. O aborto, além de ser um crime de ileso patrimônio alheio, ainda estigmatiza a abortante para enfrentar sofrimentos atrozes após a desencarnação, comumente torturada pelo próprio espírito que foi frustrado no nascimento, assim como se candidata a uma vida atribulada nas existências futuras. Por isso, há de ser santificada qualquer mulher que aceite e crie o fruto de suas entranhas, mesmo quando em contradição com a sociedade e a sua moral costumeira, porque a condição de mãe ainda é a mais proveitosa compensação para quaisquer pecados pregressos. Evidentemente, o mais insensato é o aborto, porém, frisamos quanto às obrigações que o casal humano assume no espaço, antes de se reencarnar, para com certa quantidade de espíritos candidatos a serem os filhos carnais. Usando as pílulas e graduando os nascimentos conforme as suas conveniências, os esposos tanto podem acertar como errar o número exato de compromissos procriativos pré-reencarnatórios. Trata-se de um problema de interesse sumamente particular, pois quem faltar com a sua obrigação há de sofrer as consequências da sua defecção. Assim, o casal terreno que tiver a sorte de atrair espíritos tolerantes e compreensivos, ao negar-lhes os organismos carnais por efeito da limitação de filhos, também há de sofrer menos dissabores na hora do ajuste espiritual. Mas, se isso acontecer com entidades perversas, vingativas e rebeldes, não opomos dúvida,
Sofrimentos atrozes e desesperos infindáveis acometerão no além-túmulo os pais faltosos. Pergunta: porventura, somos culpados de não sabermos qual é o número de filhos que devem renascer em nosso lar? Ramatiz: raros casais não têm a intuição de quantos filhos devem gerar em cada existência, pois à noite, quando o espírito desvencilha-se do organismo carnal na fase do sono, os seus guias encarregam-se de avivar-lhes a natureza do seu compromisso assumido no espaço, quanto ao número de descendentes. Ademais, os técnicos siderais controlam e disciplinam os nascimentos na carne, de modo que não haja injustiça ou demérito por omissão, regulando, sensatamente, os renascimentos conforme os planejamentos feitos antes da reencarnação dos pais. Certas vezes, os próprios esposos sentem-se fortalecidos para receber em seus lares uma quantidade maior de espíritos, além do número comprometido no programa pré-reencarnatório. Isso lhes favorece a vivência física e proporciona-lhes novos créditos na contabilidade sideral, para o futuro, assim como alguém possui reservas de bens para atender aos momentos dificultosos. Pergunta: supondo-se que os pais ignorem, intuitivamente, quantos filhos se obrigaram a procriar antes de se reencarnarem, mas não desejam frustrar o programa espiritual, qual a cota mínima de filhos que devem ter, a fim de não incorrerem nas sanções da lei kármica? Ramatiz: considerando-se que a divindade não exige esforços sobre-humanos dos espíritos encarnados, mas uma recíproca cooperação entre todos, para mais breve solução do problema angustioso dos desencarnados, todo casal que venha a procriar, no mínimo, 4 filhos, ajusta-se a uma frequência útil no espaço. Quer limitando ou não limitando filhos, essa cota de 4 descendentes sempre ameniza quanto à possibilidade de os pais terem assumido compromisso com mais entidades. A administração sideral então tudo faz para atenuar as culpas dos faltosos, a sua fase desencarnatória, embora a lei venha a exigir, nas vidas carnais futuras, a compensação dos filhos frustrados. Pergunta: mas as pílulas anticoncepcionais, que permitem o controle de nascimentos conforme as possibilidades dos progenitores, não tornam lícitas as relações sexuais? Ramatiz: só existe um processo que torna lícita a relação sexual e a limitação de filhos, é continência ou abstinência sexual. Depois da prática do ato sexual disciplinado pela natureza criadora, as criaturas devem assumir os seus resultados gestativos, pois será culposo tanto quem aborta voluntariamente, assim como os pais que frustram renascimentos já comprometidos espiritualmente antes de se reencarnarem. Aliás, o prazer sexual ou requinte erótico, não é propósito ou objetivo essencial da criação divina, mas apenas o meio de atrair e induzir a criatura a procriar novos descendentes, ou seja, proporcionar novos ensejos de desenvolvimento de outras consciências espirituais. O espírito algema-se à carne planetária para desenvolver o conhecimento de si mesmo, mas adquirido esse conhecimento é de sua obrigação afastar-se das formas transitórias do mundo material. Seria absurdo que o aluno, depois de saber ler e escrever corretamente, ainda retornasse à escola primária para soletrar novamente o ABC. Assim, quanto mais o homem se devota à prática sexual, mais ele se mantém e se escraviza à lei biológica da vida física, vivendo as sensações inferiores da vida animal em detrimento de sua própria aventura espiritual definitiva. Os animais, malgrado a sua vivência instintiva, demonstram sob a disciplina das leis de genética como deve ser exercida a prática sexual. Eles praticam as suas relações sexuais somente nas épocas determinadas pela sua natureza animal sem explorar o requinte erótico. O prazer sexual não é pecaminoso, mas recurso técnico da natureza para atrair o homem e a mulher à sua função criadora. No entanto, à medida que o homem se eleva em espírito, ele também se liberta da propalada carência sexual, pois é de senso comum que os sábios, filósofos, cientistas,
Santos intelectuais gastam a maior parte do seu fluido sexual em elevadas atividades mentais criadoras. Evidentemente, o espírito do homem, quanto mais primário, mais busca e rebusca as satisfações sexuais, que são excitadas pela reserva pródiga de magnetismo erótico. No entanto, ele usa tal fluido sob a mesma índole criadora, porém, num plano superior, onde sublimamente ativada por objetivos espirituais, e não apenas físicos. Pergunta: mas, insistimos, a pílula anticoncepcional não é o recurso mais coerente e sensato para o controle natal, em vez do método censurável e perigoso do aborto? Ramatiz: não importa quanto a coerência e sensatez dos meios usados para a limitação de filhos, mas o fato concreto é o seguinte: quanto mais corpos carnais, mais espíritos encarnados; quanto mais espíritos encarnados, mais progresso e solução dos problemas espirituais que atingem a todos nós. O homem, egocêntrico e ignorante da função e dos objetivos das leis divinas, perturba a regência normal da vida e depois pretende corrigir os pseudo-equívocos de Deus. É óbvio que o Onipotente, depois de criar o mais difícil, como é o universo, não iria enganar-se na organização e detalhes de sumenos importância, como seja povoar e distribuir demograficamente as humanidades nos orbes de sua criação. Não foi necessário o uso de pílulas anticoncepcionais para limitar-se à procriação dos animais antediluvianos e monstruosos, como eram os brontossauros e dinossauros, pois eles foram escasseando sob o rigorismo da própria lei que os criou. A mesma lei sideral que proporciona assustadora fertilidade aos coelhos, também os faz morrer com a mesma facilidade a fim de não saturarem o orbe. No entanto, os condores ou águias dos Andes, que podem carregar nas garras um novilho para os seus ninhos na ponta dos penhascos, só vinga-lhes um ovo em cada 100 da postura, evitando que a procriação excessiva venha acabar com as espécies de pequeno porte na face da terra. Graças à forma da garganta da baleia e à sua voracidade, ela engole toneladas de sardinhas evitando a saturação dos mares. Mas, graças à precariedade de sobrevivência dos próprios baleotes, o oceano também sobrevive e não se farta só de baleias. As pílulas anticoncepcionais evitam a procriação, mas não eliminam a função primordial do mecanismo sexual destinado à multiplicação das espécies. Deus não proíbe o prazer na prática sexual, mas o homem deve assumir a responsabilidade do seu ato, quanto à possibilidade de procriar. De outra forma, ele violenta a reação normal da natureza, cumprindo-lhe sofrer as consequências ao negar-se em assumir o resultado procriador. Pergunta: mas é censurável a limitação de filhos nas cidades populosas, onde se torna cada vez mais difícil o sustento e a educação de uma prole numerosa? Ramatiz: não importa se a limitação de filhos é justificável nas cidades ou injustificável nos campos. O lar e a família humana significam abençoados ensejos de aperfeiçoamento espiritual. O homem e a mulher não se unem por simples coincidência, paixão inesperada ou acidente, mas isso resulta de obrigações recíprocas assumidas no espaço. Quando o homem e a mulher se esposam constituindo o lar na terra, isso já lhes custou valiosos estudos e esquemas de vida, sob a orientação dos técnicos e auxiliares das encarnações. Assim, a fuga deliberada de procriar filhos pode implicar no menosprezo aos trabalhos alheios, preventivos e fatigantes realizados no além-túmulo, enquanto impede o renascimento físico dos demais espíritos vinculados ao mesmo programa kármico de determinada família espiritual. Os faltosos terão de indenizar todos os prejuízos decorrentes de sua defecção espiritual, ainda agravados pela condição de se colocarem no fim da fila, nas futuras reencarnações, devendo experimentar na própria alma os efeitos de sua limitação culposa. Pergunta: porventura, cada casal terreno fica sujeito a procriar tantos filhos quanto seja possível na sua existência física,
proibido de limitar a prole a fim de não se inculpar perante a lei divina. Ramatiz, repetimos, cada casal terrícola deve ter tantos filhos quantos forem gerados de suas uniões sexuais, caso pretendam ajustar-se ao determinismo da lei da procriação, e não exclusivamente ao prazer erótico. Quem quiser ter menos filhos, contenha-se nas suas relações sexuais, pois estas são especificamente de natureza procriativa e não exclusivamente prazenteiras. Dentro do conceito bíblico de crescer e multiplicar-vos, cada casal fica obrigado a procriar filhos, proporcionando a outros espíritos desencarnados os corpos que eles necessitam para sua evolução, compensando o que os próprios pais lhes fizeram sob o mesmo conceito espiritual. Há famílias que possuem um só descendente, malgrado os seus empreendimentos para aumentar a prole, outras chegam a procriar 20 filhos. No entanto, tudo isso ocorre segundo a lei do karma, quando a criatura colhe no presente o que semeou no passado, pois é de princípio universal que não cai um fio de cabelo da cabeça do homem, que Deus não saiba. Pergunta: e que dizeis desses sultões, donos de vastos haréns de mulheres, cuja descendência atinge centenas de filhos? Ramatiz: eles cumprem a lei da procriação sob os costumes e a moral concebida pela sua raça, atendendo às próprias necessidades dos espíritos de sua linhagem evolutiva. Conforme já dissemos, o espírito desesperado e sob atroz sofrimento no espaço, pouco lhe importa nascer árabe ou russo, negro ou europeu, sádio ou aleijado, privilegiado ou deserdado. Importa-lhe um corpo, sob qualquer hipótese ou condição. É o meio de ele aliviar a sua dor cruciante, avançar além de sua infeliz estagnação espiritual. Em consequência, não é o mecanismo sexual que deve ser analisado como um bem ou um mal, porém o que dele resulta para o benefício dos espíritos tomados de sofrimento indescritível. O sexo é o meio de se realizar essa providência, o recurso de o espírito deixar o mundo imponderável e manifestar-se no cenário escolar do mundo físico. Numa tecelagem não estão em julgamento as máquinas que fabricam os tecidos para vestir o homem, porém, importa especialmente que a produção delas atenda às necessidades humanas. Assim, a prolífica descendência dos sultões, no Oriente, ou de certos povos e tribos disseminadas pela África e Ásia, auxilia na solução dos problemas espirituais, porque proporcionam os corpos ou instrumentos de aprendizado para outros irmãos desesperados ou carentes de alfabetização, através do livro da natureza material. Pergunta: mas não é imprudência o excesso de fecundação, quando lançamos no mundo terreno numerosa falange de espíritos, que por falta de assistência e educação constituem o marginalismo e a rebeldia hoje tão flagrantes? Ramatiz: não é a pobreza, ou mesmo a falta de uma educação escorreita e cultural incomuns, o que torna o homem um marginal. Isso depende fundamentalmente da índole e graduação espiritual do ser, pois conforme já dissemos, sábios, cientistas, médicos, advogados, engenheiros, professores, deputados e até padres têm se tornado assassinos no vosso mundo. Cellini produzia magníficas obras de arte durante o dia, mas apunhalava transeuntes à noite. Os mais ricos e afortunados gangsters americanos, mesmo depois de solucionar todos os seus problemas emotivos e realizarem todos os prazeres do mundo, continuam a matar. Eles seriam assassinos tanto revestidos de militares, médicos, educadores ou como sacerdotes. No entanto, a humanidade deve justamente aos homens mais deserdados do mundo, as belezas e munificências da arte, literatura, escultura e poesia, ou as conquistas técnicas e científicas que beneficiam o homem. Einstein, Pasteur, Cervantes, Mozart, Balzac, Beethoven, Gauguin, Van Gogh, Kant, João Batista, Francisco de Assis, Gandhi, Sócrates e o sublime Jesus, nasceram pobres, alguns até enfermiços, mas sulcaram a face do orbe deixando rastros de luminosidade.
O planeta terreno é a imensa tela onde os espíritos projetam as suas sublimidades ou ignomínias, dependendo fundamentalmente de sua graduação espiritual já realizada na trajetória pregressa. Pergunta: é culposa a limitação de filhos, mesmo quando ao gerá-los há perigo de vida para a futura mãe? Ramatiz: quando há riscos ou danos à vida materna, a limitação de filhos é recurso providencial, pois a divindade não é tão sádica a ponto de exigir a procriação em condições nocivas ou enfermiças. No entanto, o problema se resolveria pela simples abstinência sexual, desde que houvesse o entendimento elevado entre os esposos. Mas afora tais motivos, há que considerar os prováveis prejuízos às tarefas dos benfeitores da humanidade, inclusive quanto à frustração nos serviços espirituais pelo retardamento da fila reencarnatória. Pergunta: mas é a própria ciência médica, que expõe sob justificativa científica, quanto à necessidade das relações sexuais para o equilíbrio neuropsíquico do próprio homem. Que dizeis? Ramatiz: sem dúvida, a natureza preparou as criaturas de modo a que elas sintam necessidade de união sexual, pois do outro modo o mundo se despovoaria rapidamente, quer pelo esquecimento de a criatura cumprir a sua obrigação procriativa, quer pelo comodismo de não dificultar a sua vida com o advento de filhos. A história é unânime em comprovar quantos povos e raças foram desaparecendo, lenta e gradualmente, à medida que o erotismo sobrepõe-se ao exclusivo sentido criador do sexo. Realmente, no atual estado primário espiritual, o terrícola ainda carece das relações normais de sexo, embora mulheres e homens tenham sobrevivido em perfeito equilíbrio, alguns até santificados, sem qualquer desajuste por força da carência sexual. De modo algum a administração sideral censura a prática sexual, mas ainda a incentiva. Porém, referimos-nos tão somente quanto às obrigações indiscutíveis e inadiáveis, que cabem na hipótese da geração de um novo ser. Mesmo arrostando toda a censura moral do mundo, o homem e a mulher devem conceder a vida e criar o fruto dos seus amores lícitos ou ilícitos. E a própria carência sexual ameniza-se, pouco a pouco, quando o espírito faz prevalecer a sua autoridade superior sobre os estímulos eróticos da linhagem animal. O homem não precisa evitar, ex abrupto, a satisfação sexual, porém, pode vigiar essa atividade do animalismo do mundo, de modo a que não se torne um escravo das sensações inferiores nem degrade a sua identidade espiritual. Considerando-se que os grilhões do sexo são os últimos a serem desatados no mundo carnal, quem pretende libertar-se das contingências tristes e ilusórias da vida física, há que começar pelo treino sexual, isto é, o mais difícil de ser dominado. Pergunta: não seria apenas superstição, fanatismo ou temor religioso o fato de as famílias católicas e protestantes procriarem intermitentemente com o receio de contrariarem o preceito bíblico do crescei e multiplicai-vos? Ramatiz: em verdade, o crescei e multiplicai-vos é um conceito peremptório das Escrituras Sagradas, e nem o próprio Jesus o modificou ou fez qualquer ressalva. No entanto, jamais o mestre referiu-se a um uso de anticoncepcionais ou drogas preventivas para o controle procriativo. É um conceito taxativo e imperioso, espécie de lei sem alternativa ou dúvidas, quanto à sua exata interpretação. Gênesis 1:28. Sem dúvida, muitos religiosos cumprem ao pé da letra o crescei e multiplicai-vos, mas também o fazem sob forte desejo sexual. Embora aceitem digna e louvavelmente os resultados de suas relações sexuais constituindo prole numerosa, eles também poderiam regular a sua procriação sem exporem-se à censura sideral, desde que o fizessem pela continência sexual. Mas ao cumprirem fanaticamente esse preceito bíblico criador, não comprovam uma elevada hierarquia espiritual, senão a honestidade de aceitar os frutos de relações sexuais muito frequentes e um excesso de erotismo. Pela regularidade periódica com que lhes nascem os filhos,
Também se pode deduzir como são frequentes as suas relações sexuais, uma vez que a própria natureza torna infecunda a mulher em certos períodos. Pergunta: é uma obrigação incondicional aos pais terrenos procriarem dezenas de filhos em cada existência carnal? Ramatiz: o crescei e multiplicai-vos é a recomendação e não imposição draconiana, embora seja taxativo e imperioso no sentido da ação que o homem deve praticar. Não é imperioso ter relações sexuais, dependendo isso da maior ou menor tendência do instinto animal sobre o princípio espiritual. Jesus, apesar de preferir o celibato, não infringiu a lei da procriação, porque já era completamente desapegado do desejo sexual. Em vez de amar apenas uma mulher, ele amou toda a humanidade. Assim, cada criatura deve arcar com o resultado de sua natureza procriativa sexual, pois para isso foi criado o sexo. Não usais eletricidade para despedir faíscas a esmo, mas na sua exata finalidade, que é acender lâmpadas e mover motores. Quem quer ter filhos use do sexo quando quiser, mas tome a iniciativa de controlá-lo, progressivamente, se não pretende descendência pródiga, pois o erotismo é apenas um acessório estimulante da prática sexual, jamais o motivo fundamental da vivência humana. Pergunta: que pode acontecer às pessoas celibatárias, que recusam deliberadamente de casar e cumprir o mandamento do crescei e multiplicai-vos, mas contemporizam o seu desejo sexual, alhures? Ramatiz: toda infração ao curso da lei gera punição dentro do próprio reajuste de equilíbrio entre os polos opostos. O homem deliberadamente solteiro só agrava a sua situação num mundo egotista e impiedoso como ainda é a Terra. Ele é o candidato infalível à solidão por falta de afetos sinceros e íntimos, sem lar, esposa, filhos, netos ou demais parentes da descendência que o indenizarão nos últimos anos de vida. Considerado um marginal na esfera dos casados, a sua presença é subrepticiamente aceita com desconfiança. Pois nada tem a perder no campo da relação sexual. O solteiro, em geral, vive exclusivamente para o seu próprio bem, não divide o seu afeto com uma esposa, não enfrenta problemas nevrálgicos de um chefe de casa e só tem uma preocupação: cuidar de si. Mas atinge a velhice quase como um indesejável, alguém que se furtou de cooperar na vida tão aflitiva dos demais parentes e companheiros. Comumente, semeia sentimentos de frustrações nos próprios progenitores que os geraram, os quais lamentam, no silêncio da alma, o filho ou a filha que lhes negou a continuidade na figura inquieta, vivíssima e rebelde dos netos. Pergunta: mas é justificável o sofrimento da mulher que procria filhos incessantemente por culpa de maridos puritanos, fanáticos religiosos ou adeptos da gestação ininterrupta? Ramatiz: em face da equanimidade da lei do karma, que pesa na balança divina todos os nossos pensamentos, atos e sentimentos, teremos de indenizar os prejuízos ocasionados a quem quer que seja. Assim, muitas esposas, unidas a um esposo obstinado e obrigada a procriar filhos a granel, apenas colhe os efeitos kármicos que infringiu no pretérito. Através de sacrificial e incessante procriação, essa mulher indeniza os prejuízos causados em vidas anteriores, quando frustrou o renascimento de alguns espíritos desesperados pela vida física, ou, talvez, abandonou os próprios filhos no mundo implacável. É o seu karma culposo que a vincula a um marido obstinado ou fanático religioso, que não lhe dá descanso procriativo, pois de outra forma ela teria casado com outro homem menos sexual e fértil. Daí os paradoxos, quando nascem gêmeos, trigêmeos e até quadrigêmeos, em famílias já oneradas por uma prole numerosa, porém em débito procriativo de vidas passadas. Pergunta: mas a mulher frágil e enfermiça, desaconselhada de gestação pela própria medicina, assim mesmo ela deve procriar filhos, só porque falhou no pretérito negando-se de procriar? Ramatiz: insistimos em dizer que a lei kármica não se engana e não castiga,
mas ela apenas reajusta e equilibra em benefício do próprio ser culposo. Esposa frágil e doentia, que ainda deve procriar muitos filhos de um esposo fanático do crescer e multiplicai-vos, sem dúvida espírito bastante onerado com o pretérito. Talvez quando foi mulher afortunada e sadia, esposa de marido compreensivo e liberal, rodeada por serviçal criadagem, esquivou-se das vicissitudes da maternidade e negou-se a ser mãe para não deformar o ventre. Evidentemente, abusou do aborto infamante, expulsando a alma que lhe suplicava guarida em seu lar feliz.